O mangá começa quando o protagonista da história, Itu Kazuki, a quem nos referiremos como Itu, está enfrentando o dilema de sua vida ao confrontar um demônio de chifre chamado Loomis Magna em relação a Lelouch, a quem chamaremos simplesmente de Loomis. Em seu encontro romântico, ao ver a garota que vai se confessar, ela fica vermelha, e pondera sobre o que escolher, dizer sim e sacrificar sua vida pelo mundo, ou recusar e permitir que a Terra seja destruída. 10 anos atrás, o portão que conecta o reino humano a outros mundos foi aberto, da mesma forma que nas histórias de fantasia. Esses mundos consistem em senhores demônios e heróis destinados a detê-los. Não surpreendentemente, o retorno dos heróis reencarnados de outros mundos aumenta o número de portões, permitindo que criaturas de fantasia invadam, até chegar ao ponto em que as criaturas de outros mundos não são mais comuns, já que algumas delas trabalham e vivem no reino humano. Nesse mundo problemático, o professor I2 está lidando com uma garota do ensino médio em sua escola interna para meninas. Para quebrar o silêncio, o professor instiga a aluna a revelar sua preocupação, fazendo com que a garota trema de nervosismo ao confessar seu amor por Itu. No entanto, o homem está simplesmente preocupado com outra confissão e diz à garota que está lisonjeado, mas nada mais. Enquanto Itu se lembra de sua aparência e postura comuns, o professor revela que sua popularidade se deve a ser o único professor do sexo masculino na escola para meninas. Apesar de ver a garota com lágrimas nos olhos, I2 se desculpa e rejeita a declaração de amor da aluna. Como resultado, a garota começa a chorar e deixa o professor preocupado sozinho, levando I2 a reclamar sobre esses alunos que perturbam sua paz desde que se tornou professor. Quando ele entra no prédio, o diretor chama sua atenção de repente e informa Itu sobre a chegada de uma estudante transferida à sua turma amanhã. Mesmo discordando, o diretor conta os detalhes a I2, embora com um aviso estranho para se preparar mentalmente. No dia seguinte, na sala de aula de I2, o professor anuncia a existência de uma nova estudante na classe. Felizmente, os alunos ficam animados e empolgados, imaginando se a nova amiga será uma garota bonita e deslumbrante. No entanto, Itu pensa o contrário, instando a nova aluna a entrar. A empolgação dos estudantes diminui quando sua nova colega de classe, Loomis, se apresenta como filha do Sr. Demônio Lumianis. Não surpreendentemente, as alunas chocadas não conseguem comentar imediatamente sobre a notícia, mas I2 já esperava por isso, já que o grande Sr. Demônio chamado Lumianis é conhecido como a mais cruel rainha demônio. Infelizmente, isso afetará a reputação de sua filha, levando o professor a se preparar para proteger seus alunos. Para sua surpresa, as garotas sem palavras agora estão encantadas por Loomis, fazendo amizade com a bela demonia problemática. O professor masculino não pode fazer nada além de anunciar o início da aula após a aula. I2 chama Loomis para a sala do plantão noturno masculino, apesar de a garota odiar o cheiro do escritório. Ignorando isso, I2 revela que é a primeira vez que ensina um demônio de outro mundo e pede a Loomis que o informe se ela tiver algum pedido ou lembrete. Por causa da oferta, a garota o avisa com alegria que ele encontrará seu fim se algo acontecer com ela. Loomis também revela seu desejo de experimentar o amor e diz a I2 que essa é a única razão pela qual ela implorou a Lumianis para estudar no exterior. Depois, a princesa demonia mostra um mangá romântico que ele também reconhece, mas comenta sobre a falta de sentido da trama. Enfurecida, Loomis olha com raiva para o professor e o aterroriza, perguntando se ele realmente acha que o mangá é bobo. Desesperado, Itu explica que realmente ama o mangá, o que acalma a raiva da princesa demonia. Como resultado, a moça repete seu desejo de experimentar o romance, e ouvir isso leva o professor a lembrar que apenas casamentos arranjados existem no país de Loomis. Portanto, Itu assume que essa pode ser a razão pela qual a princesa demonia deseja experimentar o amor. Com um sorriso, o professor assegura a estudante que a ajudará, fazendo Loomis se sentir segura em contar com ele. Embora de maneira misteriosa, o professor pede à demonia que não o chame por sua profissão, e quando ela sai, I2 se entrega a uma refeição deliciosa a ponto de não perceber uma mulher entrando. Surpreendentemente, o instrutor fica aliviado por Loomis não ser uma criança má e agora planeja ler o mangá que ela trouxe. No entanto, ele grita ao finalmente notar a mulher estranha, que então aponta sua arma para silenciá-lo. Depois, ela revela sua missão ultra secreta e ameaça o instrutor para mantê-lo calado. Quando I2 pode falar novamente, ele pergunta pela identidade da mulher, levando-a a se apresentar como Satu, uma agente secreta de uma organização governamental que lida com contramedidas de outros mundos. Após a introdução, Satu pede a cooperação de I2 para sua missão, mas o professor, de forma previsível, não faz ideia do que ela está falando. Insatisfeita, a agente menciona os perigos que criaturas de outros mundos podem trazer, dizendo que a existência delas, que se multiplica em número,
também carregam poder mágico que supera a inteligência humana. Portanto, Satu revela que eles, da divisão de contramedidas de outros mundos, são os responsáveis por resolver a situação. Mesmo assim, I-2 ainda não entende qual é o seu papel nisso tudo, mas fica surpreso ao ouvir que a segurança do mundo agora depende dele. Enquanto o homem está surpreso, Satu revela o aviso que a Rainha Demônio fez quando enviou Loomis para uma escola no reino humano. Infelizmente, o aviso ameaça acabar com o mundo dele se a filha dela chorar. Preocupada, a agente menciona possibilidades como Loomis lutando com um amigo, chorando ao perder alguém amado ou simplesmente tropeçando no chão. Infelizmente, Satu sabe que as demonias cumprirão sua palavra, então ela adverte I-2 sobre o fardo que cairá sobre ele. Preocupado, ele sugere que a agente atribua um guarda para Loomis, mas Satu acha que isso vai dar errado, já que a identidade dela também precisa ficar oculta. No entanto, o motivo principal parece ser a falta de verba do governo. Então, Satu pede ajuda do instrutor novamente, já que ele é o humano mais próximo da princesa demônio. Por um ano, I-2 precisa proteger o sorriso de Loomis até ela se formar. Antes de partir, Satu adverte o instrutor para não contar a missão secreta a ninguém, ou ele sofrerá as consequências. No dia seguinte, uma partida de vôlei está acontecendo na aula de educação física dia 2. No entanto, os pensamentos do professor vagam por causa do pedido de Satu, fazendo com que ele perceba tarde demais que a bola vai direto para o rosto da princesa demônio. Enquanto todos estão chocados, I-2 sente a aproximação do dilema do mundo chegando ao fim. Eventualmente, os estudantes pedem desculpas a Loomis, mas a garota apenas segura suas lágrimas, apesar de estar machucada. Felizmente, a situação é resolvida, então I-2 os incentiva a continuar o jogo, dizendo a Loomis para sacar a bola. O professor também aconselha a completa iniciante a acertar a bola com toda a sua força, e a princesa demônio segue suas palavras ao colocar poder na bola. Eventualmente, I-2 percebe a magia sinistra, mas Loomis já está começando a mostrar sua força, então é tarde demais para o instrutor parar a estudante, que arremessa a bola na parede, causando uma destruição massiva como resultado. I-2 e as meninas sentem medo enquanto olham para a princesa demônio, que assume que destruir a bola a faz vencer. Infelizmente, as meninas agora têm medo de sua colega de classe, e isso continua até depois da aula. Quando está pensando no poder mágico surpreendentemente forte que Loomis mostrou antes, o professor é abordado por seus alunos, que informam sobre a reunião de classe que tiveram. Eles pedem permissão ao instrutor para fazer Loomis mudar de turma. No entanto, o professor não está surpreso, pois acha os poderes da princesa demônio aterrorizantes. Mas I-2 percebe algo e pergunta às meninas se elas excluíram Loomis da reunião. Ao descobrir que sim, ele corre para a sala, deixando as duas meninas confusas. Finalmente, o instrutor chega à sala de aula apenas para ver a turma se afastando da princesa demônio, o que o faz suar profusamente. I-2 olha para a garota que está sendo excluída e percebe que ela estava segurando suas lágrimas o tempo todo, aterrorizada. O professor grita aterrorizado com o pensamento do mundo encontrando seu fim, mas enquanto ele entra em pânico, Loomis se levanta de sua cadeira e conta aos alunos sobre sua vida em outro mundo, explicando a falta de conhecimento dela sobre as normas no reino humano. De forma apologética, a princesa demônio anuncia seu plano de voltar para o outro mundo, causando uma comoção entre os alunos na sala. Eventualmente o nervosismo que ele também sente desaparece, mas se transforma em raiva enquanto ele se culpa por pensar egoisticamente em sua própria vida ao invés da jovem princesa de 17 anos, frustrada. O instrutor interrompe, revelando que o incidente foi culpa dele, pois foi ele quem disse a Loomis para usar todo o seu poder. Infelizmente, essas palavras sozinhas não são suficientes, pois as garotas ainda estão aterrorizadas. No entanto, I-2 ainda tem outro plano, ao convidar a princesa demônio a apertar as mãos. Antes disso, o professor lembra Loomis para não segurar com muita força e, sorrindo, pergunta à princesa se ela consegue se controlar. Apesar de se sentir preocupada, Loomis segura as mãos do professor, permitindo que Ito mostre que a princesa demônio não é aterrorizante de forma alguma. Infelizmente, seus alunos ainda não estão convencidos, então o homem abraça. A adolescente pede às suas colegas de classe para não tratarem Loomis como uma estranha. Como resultado, a princesa demônio começa a se enfurecer enquanto ordena que parem de abraçá-la. Finalmente os estudantes se arrependem do que fizeram e pedem desculpas a Loomis. Além disso, perguntam à princesa se ainda podem ser amigas, deixando a garota sem palavras. Loomis então vê I-2 sorrindo, o que a faz sorrir de forma sinistra. Finalmente ela aceita as desculpas de seus colegas de classe. No final,
a situação se acalma e a relação entre os estudantes melhora. Uma semana se passou desde o incidente e suas colegas de classe estão interrogando Loomis sobre o estranho sentimento que ela sente, deixando-a constrangida, a princesa demônio. Seu pedido é claro. Seu coração acelera toda vez que ela vê o instrutor animado de um colega de classe e diz a Loomis que ela está apaixonada, mas a nova emoção ainda perturba a princesa, então os três a incentivam alegremente a tentar namorar o professor deles, sem que eles saibam. E tu ouve a conversa deles e se sente levemente feliz com isso. Mesmo assim, o instrutor planeja recusar Loomis profissionalmente, mas isso é até ele perceber o risco que isso envolve. Eventualmente ele relata isso a Satu, que pensa que a princesa vai chorar se for rejeitada. Portanto, o professor se sente preocupado em negar uma confissão, o que faz com que o agente sugira se casar com a princesa demônio de forma descontraída. Ouvindo isso, ele sente a vontade de rejeitar Loomis devido a princípios morais. Mas Satu informa de uma razão mais perturbadora relacionada à tradição da família real de Overlord. Finalmente o agente revela que eles devoram seus maridos no momento em que são fecundadas, assustando Itu, que deseja que sua alimentação tenha um significado diferente. Infelizmente Satu informa Itu de que ele será devorado, levando o professor a perceber que sua vida estará condenada, quer ele rejeite ou aceite a abordagem de Loomis. No entanto, o agente não se importa e até deseja se sacrificar pela humanidade. Assim o professor encontra o desespero e pergunta a Satu se ele pode simplesmente fugir. No entanto, o agente rejeita isso, juntamente com sua recomendação de levar todos para outro mundo antes que a Terra seja destruída. Desesperado, Itu entra em pânico, mas Satu acalma sua raiva, fazendo com que o professor pense em um plano para salvar sua vida, quando avista o mangá que Loomis ama. Itu misteriosamente tropeça em uma ideia ao pegá-lo e informa Satu de seu grande plano. No dia seguinte, Loomis convida timidamente seu professor para assistir a um filme, mas tudo isso está de acordo com as expectativas de Itu. Então ele surpreendentemente aceita sair em um encontro com a princesa demônio. E os amigos de Loomis gritam animados, lembrando que meu objetivo é manter a estrutura original do texto ao máximo, mas algumas adaptações podem ser necessárias para garantir a coesão e coerência no idioma de destino. E deseja sorte à jovem apaixonada assim que a escola termina. Ele também espera por sua aluna vestindo roupas casuais. Infelizmente, ele percebe que será ruim se o diretor os ver, mas Loomis finalmente chega e, de maneira coquete, pergunta ao instrutor sobre suas opiniões a respeito de sua roupa. Inesperadamente, I2 fica surpreso com a fofura da garota. Então, ele se acalma pela primeira vez e elogia o visual adorável da princesa demoníaca como resultado. Loomis fica corada e perde sua calma enquanto ela pede para o instrutor sair. Finalmente, os dois chegam ao cinema e imediatamente pensam em um filme para assistir. No entanto, a princesa demoníaca escolhe um filme trágico que certamente a fará chorar, preocupando muito Itu, que teme o fim da Terra. Felizmente, Loomis muda sua escolha para um filme de terror, mas as cenas horríveis fazem a princesa demoníaca tremer de medo, à beira das lágrimas. Loomis grita e perturba os espectadores ao abraçar o braço de Itu angustiada. Infelizmente, a preocupação principal do professor agora está no peito da princesa, contra o braço dele, deixando-o mais angustiado até o final do show. Depois de uma colherada de sabor, a princesa demônio sente-se encantada ao comer a sobremesa, levando-a a dar metade de sua parte para a donzela glutona e assisti-la comer com um sorriso enquanto comem. O professor percebe as semelhanças de Loomis com uma garota comum e eles aproveitam o encontro indo para lugares diferentes como verdadeiros amantes, até o sol se pôr. Sem surpresa, a princesa demônio está satisfeita durante todo o encontro, levando-a a perguntar a E2 se ele também se divertiu apesar do medo constante por sua vida. O professor revela que ele aproveitou o tempo deles, fazendo Loomis rir enquanto ela se vira e sai. No entanto, o sorriso da princesa demônio sinaliza a confissão que ela também esperou por todo esse tempo. Finalmente, Loomis cria o clima para expressar seu amor, instando o professor a ouvir as palavras que ela dirá. Ele se prepara para a grande confissão, confiante de que acontecerá ali mesmo e agora. Eventualmente, a princesa demônio menciona o momento em que ele ajudou e diz ao instrutor que ela se sentiu realmente feliz naquele momento. Mas enquanto Loomis começa sua confissão, I2 manda uma mensagem para alguém em seu telefone e não ouve a princesa demônio, que está reunindo coragem. Finalmente, Loomis confessa seus sentimentos, mas o som dos fogos de artifício interrompe a revelação romântica. A donzela apaixonada conta ao seu crush o resultado. I2 finge não ouvir sua confissão, fazendo com que Loomis entre em pânico e grite sobre seus sentimentos novamente, mas outro fogo de artifício intervém mais uma vez e chama a atenção do professor mais do que o que a princesa está dizendo. Como resultado,
Loomis diz a ele que ela simplesmente está grata e instiga o homem a ir para casa. Misteriosamente, a multidão surpresa está confusa com os fogos de artifício não planejados, mas o instrutor está sorrindo enquanto olha para sua mensagem, sinalizando para Satu com seu plano e sucesso. O agente exausto relembra E2 revelando sua ideia de fingir não ouvir Loomis no momento em que ela confessa. Infelizmente, os dois não têm certeza se isso funcionará, mas o professor está animado por fazer a cena parecida com o mangá. Depois dessa lembrança, Satu reclama da dificuldade do plano que não é econômico, mas ainda está feliz que o encontro dia 2 e os fogos de artifício ainda sejam um sucesso. No dia seguinte, Loomis cumprimenta alegremente seus colegas de classe, que imediatamente perguntam à princesa demônio como foi o encontro deles. Como era de se esperar, eles não acreditam em Loomis, que insiste que foi apenas um encontro simples. Finalmente, ele também chega à aula, permitindo que a demonia o cumprimente pelo primeiro nome, enquanto o professor está confuso. Os alunos estão animados enquanto interrogam Loomis sobre o que realmente aconteceu entre ele e ela. Na manhã seguinte, o alarme acorda o professor de seu sono. No entanto, ele ainda está cansado dos eventos passados, levando o herói que salva o mundo a dormir novamente, só para acordar ao ver a princesa demônio sentada sobre ele. E tu entra em pânico com a presença de Loomis, mas a garota está encantada ao revelar que foi ideia de seu colega de classe. Infelizmente, a figura adorável da demonia exala perigo para o professor, que se lembra dos problemas que Loomis traz. Além disso, o aviso do cruel Senhor Demônio é uma tremenda ameaça à humanidade e ao planeta Terra que ele está tentando salvar. Além disso, o repentino silêncio da garota confunde o instrutor, especialmente porque Loomis percebe que ela está sozinha com E2. A princesa demônio começa a gaguejar e repetir sua confissão, mas ela não tem para onde fugir. Eventualmente, sua conversa com Satu sobre a tradição real demoníaca surge, forçando o instrutor a escolher entre aceitá-la e se deixar devorar ou fazer Loomis chorar e desaparecer junto com a Terra. No entanto, E2 está ciente de que ambos resultarão em sua morte e agora é tarde demais para ele, pois a princesa demonia está revelando seus sentimentos mais uma vez. Mas antes que ela possa dizer as palavras, E2 tira a roupa na frente da jovem princesa, com o pretexto de se apressar antes que a aula comece. Felizmente, Loomis sai da sala, e o instrutor quase no ajoelha-se aliviado por evitar a confissão, apesar de estar decepcionado por ela ainda gostar dele. E2 se prepara tanto para a aula quanto para proteger o mundo. No meio da verificação da presença na aula, Loomis está distraído em seus pensamentos e não percebe que E2 já está chamando seu nome. Eventualmente, o professor grita com Loomis, fazendo-a levantar-se. E panic leading the princess to reveal she styles aplat hidden among earing that to assume she's planning the next confession attempted in the things of ways to avoid her while urging the class to go to the changing room for the physical education class disappointed. The girls complain about being unable to change in the classroom due to E2 being a male teacher but tease the instructor that they LL do it regardless. Fortunately, the students leave the room but to is still troubled by thinking about his efforts to restrain the urge to make a move on teenage girls. To his surprise, Loomis is still in the room and the two are all alone again. Desperate, E2 tells her to go with the class, but the situation becomes avoids the struggle to communicate intentions. Translation, E o pânico levando a princesa a revelar que ela fica acordada até tarde lendo um mangá. Ao ouvir isso, E2 assume que ela está planejando a próxima tentativa de confissão e pensa em maneiras de evitá-la, enquanto incentiva a turma a ir ao vestiário para a aula de educação física. Decepcionadas, as garotas reclamam por não poderem trocar de roupa na sala de aula por causa do E2, que é um professor homem, mas provocam o instrutor dizendo que vão fazer isso de qualquer maneira. Felizmente, os alunos saem da sala, mas E2 ainda está preocupado pensando em seus esforços para conter o desejo de se aproximar de adolescentes. Para sua surpresa, Loomis ainda está na sala e os dois estão novamente sozinhos. Desesperado, E2 pede a ela para ir com a turma, mas a situação fica desconfortável enquanto eles lutam para comunicar suas intenções. Princesa demoníaca está obviamente planejando confessar mais uma vez. Desta vez o instrutor foi pego desprevenido, pois há pouco ou quase nenhum rota de fuga dentro da sala de aula. Felizmente a ideia de se despir como ele fez esta manhã. Em meio ao cenário, a princesa demoníaca força o professor a ouvir, inclinando o corpo dela mais perto de E2. Finalmente, Loomis pode confessar seus sentimentos,
já que o instrutor não pode mais fugir dela. Portanto, a princesa demoníaca grita em voz alta sua declaração de amor, mas I-2 ainda não desiste de evitá-la, tremendo. Loomis abre os olhos apenas para perceber que Tu não está mais lá. Imediatamente, ela olha pela janela e avista seu professor deitado inconsciente nas moitas. No escritório de Tu, Satu elogia os esforços do herói e diz a ele para continuar assim. No entanto, a grave lesão que ele sofreu faz com que I-2 reclamar apenas para ser informado pelo agente de que é um resultado necessário e uma lesão honrosa por cima disso. O professor então muda de assunto e relata a Satu que Loomis não se importa mais em criar um clima romântico. Infelizmente o professor já está chegando ao seu limite, então ele está pedindo conselhos para Satu, mas a recomendação do agente não é útil. Em vez disso, Satu cobre a boca do professor e o impede de dizer mais uma palavra. Depois ela revela que Loomis está se aproximando, então ela se esconde imediatamente em uma porta escondida. Infelizmente, não há tempo para I-2 ficar surpreso porque a princesa demônio já entrou na sala perturbada. O instrutor saúda sua aluna, que pede desculpas oferecendo comida. No entanto, I-2 fica descontente ao ver a princesa demônio porque eles estão sozinhos e sua lesão o impedirá de escapar novamente. Para a surpresa de I-2, a garota fala sobre tê-lo visto em um estado ferido e revela que ficou assustada lá fora. Contrariando as expectativas do professor, Loomis treme enquanto chora e deseja que I-2 não desapareça e a deixe sozinha. Com os olhos bem abertos, I-2 olha para a princesa chorando, mas não está se preocupando com o fim do mundo. Mais do que isso, o instrutor se levanta e de repente abraça Loomis, fazendo a princesa corar de surpresa, enquanto ouve o sussurro de Tu declarando que ele não vai deixar toda a sua turma até se formarem. Felizmente, o princesa demônio para de chorar e acredita nas palavras de seu professor enquanto abraça Loomis, que se prepara para evitar a confissão do demônio até que ela perca o interesse nele. Infelizmente, 3 estudantes invadem a sala e flagram seu colega de classe e professor se abraçando de repente.